Antes de embarcarmos na criação desta história única, aproveite para se inscrever no canal e não perder nenhum novo enredo, mistério ou aventura personalizada. Vamos começar? A agência ficava espremida entre uma loja de conserto de celulares e um salão de beleza decadente na região central da cidade. A fachada azul claro exibia um nome genérico, Horizonte Sul Turismo, em letras desbotadas pelo sol. Dois cartazes antigos prometiam pacotes promocionais para o Nordeste e para Buenos Aires, com preços que já não faziam sentido havia anos. Nada ali chamava atenção. Era exatamente por isso que o lugar funcionava. Às 16h17 de uma terça-feira abafada, um Palio cinza parou em fila dupla em frente à agência. Em seguida, uma moto sem placa encostou logo atrás. Os movimentos foram rápidos, coordenados, sem gritaria ou ostentação. 3 homens desceram do carro. O da moto ficou com o motor ligado. Nenhum deles usava camisa de facção, tatuagens visíveis ou qualquer símbolo que os denunciasse. Pareciam apenas mais 3 homens comuns atravessando a calçada rachada do centro. Dentro da agência, o ar-condicionado lutava para vencer o calor. Um ventilador antigo girava no canto, rangendo. Atrás do balcão, uma mulher organizava documentos em silêncio. Um homem de meia-idade digitava algo lentamente no computador mais próximo da parede. O relógio marcava o mesmo horário de sempre, alguns segundos atrasados. O primeiro invasor entrou sem empurrar a porta. Apenas abriu e passou. Olhou o ambiente com atenção excessiva, como quem confirma uma suspeita. O segundo trancou a porta assim que entrou. O terceiro puxou a arma, mantendo-a baixa, próxima à coxa, mas visível o suficiente para eliminar qualquer dúvida. Não houve anúncio. Não houve grito, apenas a mudança imediata na postura de quem estava ali dentro. A mulher parou de mexer nos papéis. O homem do computador tirou as mãos do teclado. Ambos entenderam antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Aquilo não era assalto comum, não era improviso. "Levanta-se devagar", disse o invasor mais alto, a voz controlada, sem pressa. A agência não tinha clientes naquele momento. Nunca tinha muitos. Era um dos detalhes que chamaram a atenção do Comando Vermelho ao mapear o local semanas antes. Pouco movimento, faturamento incompatível com a localização, pagamentos recorrentes em dinheiro vivo e uma rede de agências parceiras espalhadas por outras capitais. O padrão era conhecido: lavagem de dinheiro, provavelmente drogas, talvez armas, nada fora do esperado. O erro estava em achar que já conheciam o jogo. Enquanto os funcionários eram conduzidos para o fundo da sala, o segundo invasor foi direto ao computador principal. Não tocou em nada. Apenas observou a tela ligada, os programas abertos, as abas minimizadas. Havia códigos ali que não batiam com sistemas de turismo comuns. Planilhas protegidas, siglas que não pertenciam a companhias aéreas. "Estranho", murmurou. O líder do grupo ignorou o comentário. Estava mais atento ao comportamento das pessoas. O homem de meia-idade suava além do normal, mas não tremia. A mulher parecia nervosa, mas não implorava. Nenhum dos dois perguntou o que estava acontecendo. Nenhum tentou negociar. Era um tipo específico de medo, o de quem entende exatamente onde está pisando. Do lado de fora, o barulho do trânsito seguia normal. Ônibus freando, buzinas, gente passando sem olhar para dentro. A cidade não percebia que algo havia mudado naquela sala estreita. O rádio do invasor da moto chiou uma vez, curto, uma confirmação. Tudo limpo. "Cadê o cofre?", perguntou o líder. O homem do computador apontou para trás do balcão, sem discutir. Quando o compartimento foi aberto, não havia dinheiro suficiente para justificar sequer um assalto comum. Algumas notas, poucos documentos, nada que confirmasse a suspeita inicial. O silêncio que se seguiu foi pesado. O segundo invasor puxou uma pasta esquecida em uma gaveta inferior. Dentro não havia contratos de turismo. Havia cópias de documentos, listas de nomes,
rotas que não levavam a destinos turísticos, mas a aeroportos secundários, cidades médias, conexões improváveis. Tudo organizado com precisão. Isso aqui não é CV, disse ele, agora sem esconder atenção. O líder folheou rapidamente os papéis. Reconheceu siglas, reconheceu padrões, reconheceu algo muito pior do que concorrência. O problema não era ter invadido um esquema de lavagem. O problema era de quem era o esquema. A agência silenciosa e esquecida não era apenas uma fachada. Era uma peça de algo maior, muito maior. Uma engrenagem que funcionava justamente porque ninguém olhava duas vezes para uma agência de viagens no centro da cidade. E naquele instante, enquanto o líder fechava a pasta com força contida, todos ali dentro entenderam a mesma coisa, mesmo sem dizer em voz alta. Eles não estavam no controle daquela situação. E alguém, em algum lugar, já devia saber que a porta havia sido trancada por gente errada. A cidade nunca foi um centro estratégico óbvio. Não tinha porto, nem fronteira internacional, nem histórico recente de grandes confrontos entre facções. Era exatamente por isso que funcionava. Um ponto neutro, invisível para quem olhava apenas os mapas tradicionais do crime. Nos últimos anos, havia crescido silenciosamente, impulsionada por comércio, serviços e um fluxo constante de gente que vinha e ia sem deixar rastro. Aviões pousavam e decolavam o dia inteiro no aeroporto regional, quase sempre cheios, quase sempre ignorados. A Horizonte Sul Turismo fazia parte desse fluxo discreto. Operava legalmente, pagava impostos, emitia passagens reais. Funcionava tempo suficiente para não levantar suspeitas e pequena o bastante para não chamar a atenção da fiscalização. Por trás disso, no entanto, havia um sistema meticuloso de logística, baseado em rotas fragmentadas e intermediários descartáveis. Nada ali dependia de uma única pessoa. Tudo era substituível. A mulher atrás do balcão se chamava Denise. 36 anos, aparência comum, currículo limpo. Era quem atendia telefone, respondia e-mails e mantinha a rotina previsível da agência. Chegava sempre no mesmo horário, almoçava no mesmo restaurante barato da esquina, voltava com uma marmita quando o movimento era fraco. Para quem observasse de fora, era apenas mais uma funcionária mal paga tentando manter o emprego. Mas Denise sabia mais do que deixava transparecer. Não tudo, jamais tudo. Sabia o suficiente para não cometer erros. Sabia que certas passagens não podiam ser alteradas, que determinados nomes não deviam ser questionados, que alguns clientes nunca entrariam pela porta da frente. E, principalmente, sabia reconhecer quando alguém não estava ali para comprar viagem. O homem do computador era Mauro. 52 anos, ex-funcionário de companhia aérea, demitido anos antes após uma reestruturação. Fora recrutado justamente por conhecer os sistemas antigos, as brechas, os códigos que poucos ainda entendiam. Ele cuidava da parte que não aparecia. Reservas cruzadas, cancelamentos estratégicos, bilhetes que existiam apenas o tempo necessário para cumprir sua função. Mauro não se considerava parte de nada maior. Fazia o trabalho, recebia, ia embora. Não fazia perguntas. Os invasores também tinham suas próprias camadas. O líder se chamava Leandro, conhecido nas áreas dominadas pelo Comando Vermelho como Léo Branco. Não por cor de pele, mas por manter o perfil limpo, sem antecedentes graves, sem redes sociais, sem ostentação. Era usado justamente para missões que exigiam descrição e cálculo. Não agia por impulso. O erro daquela tarde não foi falta de planejamento, foi excesso de confiança. O segundo invasor, Elias, era o oposto. Mais jovem, mais atento aos detalhes técnicos. Era ele quem fazia os levantamentos, quem cruzava dados, quem percebia padrões onde outros viam rotina. Foi Elias quem insistiu que a agência merecia a atenção.
E agora era ele quem sentia o peso da descoberta. Aqueles documentos não pertenciam a esquemas improvisados. Havia método, repetição, uma assinatura que ele já tinha visto antes em outros contextos. O terceiro homem, Jonas, permanecia calado desde que entraram. Era o executante. O tipo que não precisava entender o todo, apenas garantir que ninguém fizesse nada fora do combinado. Observava Denise e Mauro com atenção constante, atento a micromovimentos, mãos inquietas, olhares desviados. Enquanto isso, fora dali a cidade seguia seu ritmo. Um camburão passou devagar pela rua lateral, sem sirene. Um fiscal da prefeitura discutia com um comerciante alguns metros adiante. Nada indicava que, dentro daquela agência esquecida, duas das maiores facções criminosas do país haviam cruzado uma linha invisível. O verdadeiro problema começou quando o celular de Mauro vibrou no bolso. Ele não tentou atender, nem precisava. O simples fato de alguém estar monitorando a agência em tempo real já dizia tudo. Denise percebeu ao mesmo tempo. Seus olhos foram automaticamente para o relógio na parede. Aquele atraso de segundos que sempre estivera ali, agora parecia um lembrete cruel de que o tempo não estava do lado de ninguém. A Horizonte Sul não era apenas uma fachada isolada, era uma ponta, uma de várias. Ligada a empresas fantasmas, operadores silenciosos e uma estrutura que não reagia com pressa, reagia com precisão. Onde o Comando Vermelho operava com domínio territorial e força explícita, o PCC preferia o contrário. Circulação, anonimato, controle indireto. Invadir aquele espaço não era apenas um erro tático, era uma violação de protocolo não escrito, uma quebra de equilíbrio que raramente vinha sem resposta. E a resposta, quando vinha, não costumava ser imediata, costumava ser inevitável. O rádio da moto chiou de novo, dessa vez com mais insistência. Jonas lançou um olhar rápido para Leandro, que fez um gesto curto para desligar. Qualquer comunicação naquele momento era um risco. Se alguém estava monitorando a agência, o tempo de reação já tinha começado a correr. Leandro tomou a frente, mandou Denise sentar-se no chão, afastada do balcão, e puxou Mauro para a cadeira mais próxima do computador. Não houve agressão gratuita. Não era o estilo dele. A pressão vinha da situação, não da violência. Você vai abrir tudo, disse apontando para a tela. Agora. Mauro obedeceu. Digitou senhas com mãos firmes demais para alguém que deveria estar aterrorizado. Os arquivos surgiram em camadas, reservas, parcerias, históricos de voos. À primeira vista tudo parecia normal. O detalhe estava nos filtros ocultos, nas rotas que só apareciam quando certos critérios eram ativados. Elias se aproximou, ignorando a arma de Jonas. Seus olhos percorriam a tela rápido. Ele reconheceu padrões de pulverização de carga, escalas desnecessárias, aeroportos regionais usados como pontos de transição. Nada daquilo fazia sentido para turismo, fazia todo sentido para quem precisava mover algo. Ou alguém, sem chamar atenção. Isso aqui não é só dinheiro, disse. É logística. Leandro sentiu o estômago apertar. Logística significava estrutura. Estrutura significava comando. E comando, naquele formato, só apontava para um nome. Denise permaneceu em silêncio. Sabia que falar demais só pioraria. O treinamento não vinha em manuais, mas em exemplos. Gente que sumia depois de erros pequenos. Gente que nunca foi encontrada. Ela sabia exatamente o que podia e o que não podia dizer. Do lado de fora, um carro preto estacionou do outro lado da rua. Não bloqueou a visão da agência, não chamou atenção. Apenas ficou ali. Leandro percebeu pelo reflexo no vidro. Não era polícia. O comportamento não batia. Era observação. A tensão deixou de ser teórica. "Quanto tempo vocês estão aqui?" perguntou Leandro, sem tirar os olhos da rua. "O suficiente", respondeu Mauro. Não foi deboche, foi constatação.
O celular de Denise vibrou também. Ela não se mexeu. Jonas deu 2 passos na direção dela, arma levantada agora, visivelmente irritado. Não atende, disse Leandro. O aparelho parou de vibrar. 5 segundos depois, vibrou de novo. Em seguida, uma terceira vez. Elias fechou o laptop com força. Não era suposição. A estrutura que operava por trás da agência não dependia de alarme, botão de pânico ou ligação desesperada. Dependia de ausência, de desvios de rotina, de pequenos sinais. A porta trancada fora do horário padrão já era um aviso. Leandro fez um cálculo rápido. Sair dali significava deixar testemunhas. Ficar significava esperar algo que ele não controlava. Nenhuma das opções era boa. A gente vai embora, decidiu. Agora. Jonas puxou Denise pelo braço, levando-a até a porta dos fundos. Mauro foi logo atrás, não como reféns, mas como garantias temporárias. O plano improvisado era simples: sair, dissolver, reavaliar. A porta dos fundos dava para um corredor estreito, compartilhado com outros estabelecimentos. Cheiro de lixo, umidade, paredes descascadas. O tipo de lugar onde ninguém presta atenção. O problema foi o homem que já estava ali. Não usava uniforme, nem arma visível. Estava encostado na parede, mexendo no celular, como se esperasse alguém atrasado. Quando levantou os olhos, não houve surpresa, apenas reconhecimento. Leandro parou. Jonas ergueu a arma. O homem ergueu as mãos devagar, num gesto quase educado. Não precisa disso, disse em tom calmo. Já passou da hora. A frase não fazia sentido fora de contexto. Mas ali, fez. Elias sentiu um frio imediato. Aquele não era um soldado. Era um mensageiro. E mensageiros só apareciam quando a decisão já tinha sido tomada em outro lugar. O carro preto do outro lado da rua ligou o motor. Outro, mais adiante, fez o mesmo. Nenhum bloqueava nada. Não era cerco, era controle de espaço. Leandro entendeu tarde demais que não estava diante de um confronto direto. Estava no meio de um ajuste silencioso. Um tipo de conflito onde não havia tiros, apenas consequências. E naquele jogo, o Comando Vermelho havia entrado sem convite. O homem no corredor não disse mais nada. Apenas se afastou um passo, liberando a passagem, como se oferecesse uma escolha que não era real. Leandro hesitou por uma fração de segundo. Tempo suficiente para entender que qualquer movimento seria observado, registrado e respondido, não ali, mas depois. Eles passaram. O corredor desembocava em uma rua lateral pouco movimentada, lixeira transbordando, um cachorro magro dormindo à sombra de um poste, um bar fechado com grades enferrujadas. Nada indicava perigo imediato. Ainda assim, o ar parecia mais pesado. Não havia pressa do outro lado, e isso era o que mais incomodava. O grupo se separou conforme o combinado. Jonas levou Denise por um quarteirão. Leandro e Elias seguiram com Mauro. O plano era simples: liberar os 2 funcionários em pontos diferentes e desaparecer. Mas planos simples costumam falhar quando ignoram o contexto maior. Denise foi a primeira a falar. Vocês não entendem como isso funciona, disse enquanto caminhava. Não vão atrás de vocês hoje. Jonas não respondeu. Não precisava. Sabia que o hoje era irrelevante. A subtrama invisível já estava em movimento. Desde o momento em que a porta da agência foi trancada, sinais haviam sido enviados por rotas paralelas. Um atraso em uma confirmação de voo em Goiânia. Um código que não foi validado em Porto Alegre. Um nome que deixou de aparecer em um relatório automático. Pequenas falhas que, isoladas, não significavam nada. Juntas, acionavam protocolos. Mauro, por sua vez, parecia aliviado demais para alguém que estava sendo usado como garantia. O alívio não vinha da situação, mas da certeza de que não seria responsabilizado. Ele era uma peça técnica, não estratégica, substituível, mas protegido enquanto funcionasse dentro do previsto. Vocês vão sair da cidade, disse ele, sem olhar para Leandro.
se forem espertos. E você? Perguntou Elias. Eu vou trabalhar amanhã. Essa era a diferença fundamental entre os mundos que haviam se cruzado. Para Mauro e Denise, aquilo era continuidade. Para Leandro e os seus, era ruptura. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, um gerente de empresa aérea recebeu uma ligação curta. Nenhuma ameaça explícita, apenas uma solicitação para revisar determinados registros. Em um escritório em São Paulo, alguém cruzou horários de voo com imagens de câmeras. Em uma estrada estadual, uma barreira informal foi montada por homens que não usavam farda. Nada disso tinha relação direta com a agência, oficialmente pelo menos. Jonas liberou Denise perto de uma farmácia 24 horas. Ela não correu. Apenas ajeitou a roupa e entrou no estabelecimento como quem encerra um turno difícil. Sabia que seria chamada para conversar depois. Sabia também que não estava em risco imediato. O sistema não punia quem seguia o protocolo. Leandro soltou Mauro a 3 quilômetros dali. O homem caminhou sem olhar para trás. Restaram apenas os 3. Elias quebrou o silêncio. A gente precisa sair agora. Leandro concordava, mas algo o incomodava. Não era medo. Era a sensação de que aquela história não terminaria com uma fuga bem-sucedida. A subtrama mais perigosa não era a retaliação direta, era a exposição. O Comando Vermelho operava com domínio territorial. O que haviam feito ali deixava rastro. Rastro significava Quando entraram no carro, vulnerabilidade. Leandro percebeu que o painel tinha sido mexido. Nada grave, um fio fora do lugar. Um detalhe pequeno, mas intencional. Um aviso. O motor ligou normalmente. Eles poderiam ter parado a gente, disse Jonas. Mas não pararam, respondeu Elias. Porque querem que a gente vá embora, concluiu Leandro. E leve o problema com a gente. A subtrama se fechava com uma compreensão amarga. Não se tratava de vingança imediata, mas de deslocamento de conflito. O PCC não precisava atirar. Bastava empurrar o CV para fora do lugar errado e deixá-lo lidar com as consequências. E, enquanto o carro se afastava, a Horizonte Sul Turismo reabria a porta da frente. O ventilador continuava rangendo. O relógio permanecia atrasado, como se nada tivesse acontecido. Eles não pegaram a estrada imediatamente. Leandro desviou para um bairro antigo, cheio de ruas estreitas e casas coladas umas às outras. O tipo de lugar onde o carro se misturava fácil e câmeras eram raras. Pararam em frente a uma oficina fechada, cortina de ferro pichada, sem iluminação pública direta. Foi ali que o celular de Elias tocou. Não era o aparelho que ele costumava usar, era o reserva. O número que só existia para emergências e que quase ninguém conhecia. Ele atendeu sem dizer nada. Do outro lado, uma voz masculina, neutra, sem sotaque marcante. Vocês mexeram onde não deviam. A ligação durou menos de 20 segundos. Nenhuma ameaça explícita, nenhum pedido, apenas informações, precisão cirúrgica. Quando Elias desligou, seu rosto havia mudado. Não era pânico, era compreensão. Eles sabem quem a gente é, disse. Não só hoje, antes. Jonas praguejou baixo. Leandro permaneceu em silêncio, juntando as peças. O ponto de virada não estava na invasão da agência, estava no motivo pelo qual aquela agência havia sido descoberta tão facilmente. Aquela informação, começou Leandro. Quem passou? Elias demorou a responder. Não veio de fora, disse por fim. Veio de dentro. A revelação caiu pesada. O mapeamento da Horizonte Sul havia chegado ao CV por um intermediário que se dizia neutro. Um contato antigo, confiável, que vendia dados sobre operações rivais havia anos, sempre com cuidado, sempre com retorno. Esse contato agora fazia sentido. O PCC não reagira à invasão. Havia provocado. A agência não era apenas fachada. Era um teste silencioso para medir alcance, método, nomes.
para identificar quem, dentro do Comando Vermelho, estava se movendo fora do território habitual. Quem estava curioso demais? Quem poderia se tornar problema? A agente foi usado, disse Jonas. Não, corrigiu Leandro. A gente se ofereceu. O telefone de Leandro vibrou em seguida. Número desconhecido. Ele atendeu. Você não me conhece, disse a voz. E não precisa conhecer, só precisa entender. A voz explicou com calma que a operação da agência seguiria funcionando normalmente, que não haveria retaliação direta, nenhuma caçada, nenhuma execução pública. Em troca, esperava-se apenas uma coisa: que o CV mantivesse distância daquele tipo de operação, daquele tipo de rota, daquele tipo de negócio. Isso não é acordo, respondeu Leandro. Não, concordou a voz. É correção de curso. A ligação caiu. O ponto de virada estava completo. Não havia confronto a vencer. Não havia inimigo visível para atacar. O conflito havia mudado de natureza. O PCC não queria guerra, queria ordem, e havia acabado de demonstrar que podia impor isso sem disparar um tiro. Leandro sentiu algo raro, impotência estratégica. Sua força não servia ali. Seu território não significava nada naquele tabuleiro. Eles vão espalhar isso, disse Elias. Do jeito deles. Já espalharam, respondeu Leandro. A partir de agora, qualquer movimento nosso fora da área vai ser observado. A história não seguiria para uma escalada tradicional. Seguiria para algo muito mais perigoso. Desgaste, desconfiança interna, pressão invisível. E naquele momento, Leandro entendeu que sobreviver não significaria vencer. Significaria mudar. A notícia não circulou em mensagens explícitas. Não houve aviso oficial, nem comunicado interno. Ainda assim, em menos de 48 horas, o efeito começou a se espalhar. Contatos deixaram de responder. Reuniões foram adiadas sem explicação. Informações que antes chegavam com facilidade passaram a vir incompletas ou atrasadas. Era assim que a correção de curso funcionava. Leandro voltou para sua área de influência 2 dias depois. Não foi recebido como alguém que falhou, mas também não foi tratado como antes. Olhares demoravam mais. Conversas cessavam quando ele se aproximava. O silêncio carregava julgamento. Elias percebeu primeiro. Estão testando a gente, disse. Vendo se ficamos quietos. Jonas reagia diferente. Tornou-se mais agressivo, mais tenso. Qualquer atraso parecia ameaça. Qualquer ruído, perseguição. O tipo de reação que naquele momento só agravava a situação. A consequência mais imediata veio de onde ninguém esperava. Um aliado antigo perdeu espaço. Um operador que fornecia armas foi preso em uma abordagem rotineira. Nada ligava diretamente ao grupo de Leandro, mas a mensagem era clara. O fluxo podia ser interrompido a qualquer momento. Enquanto isso, a Horizonte Sul Turismo seguia operando. Denise foi chamada para uma reunião curta em um escritório que não constava em placa nenhuma. Ouviu mais do que falou. Saiu com instruções simples: manter rotina, evitar improvisos, registrar tudo. Nenhuma punição, nenhum elogio. Mauro recebeu um aumento discreto. As reações não eram explosivas, eram administrativas. O tipo de consequência que corrói lentamente, sem gerar mártires nem chamar atenção externa. Leandro tentou contato com o intermediário que havia passado a informação inicial. Nenhuma resposta. O número não existia mais. A ausência confirmou tudo o que precisava ser confirmado. A gente caiu numa peneira, disse ele, em reunião fechada. Agora estão vendo quem escapa. A dúvida começou a se infiltrar no grupo. Quem sabia demais? Quem tinha falado? Quem ainda falaria se pressionado? O maior dano não vinha de fora, vinha da desconfiança interna. Jonas confrontou um parceiro antigo numa noite qualquer. Não houve violência, mas houve ruptura, um elo quebrado por suspeita, exatamente o tipo de efeito que o PCC buscava, sem precisar agir diretamente.
Elias passou a revisar cada decisão com cautela excessiva. A iniciativa deu lugar à contenção. O grupo, que antes se movia com confiança, agora reagia. Leandro sentia o peso de cada escolha. O erro inicial havia gerado uma cadeia de consequências que ele não conseguia mais controlar totalmente. Não havia como desfazer. Não havia como retaliar sem piorar. A guerra invisível era essa: fazer o outro lado se consumir sozinho. Do outro lado do tabuleiro, ninguém comemorava. Não havia celebração, apenas acompanhamento, ajustes finos. A engrenagem seguia girando. E naquele cenário, a maior reação não foi medo, foi adaptação forçada. Porque quem não se adapta naquele jogo, desaparece. Leandro levou mais tempo do que gostaria para aceitar o que precisava ser feito. Não era uma questão de coragem, mas de identidade. Tudo o que havia construído até ali se baseava em expansão, presença e iniciativa. Recuar sempre fora sinônimo de fraqueza. Agora, recuar era sobrevivência. Ele começou pequeno. Cancelou movimentações fora do território. Reduziu intermediários. Cortou contatos que antes eram considerados estratégicos, mas agora representavam risco. Cada decisão era impopular. Cada ajuste gerava resistência. Ainda assim, o grupo continuava de pé. Elias foi essencial nesse processo. Transformou a paranoia em método. Criou protocolos internos mais rígidos, compartimentou informações, reduziu o número de pessoas que tinham visão do todo. Onde antes havia confiança ampla, passou a haver necessidade comprovada. Jonas demorou mais a se adaptar. Sua função sempre fora executar, não pensar. Agora era forçado a esperar, a conter impulso. Isso quase o colocou em risco mais de uma vez, mas aos poucos ele entendeu que sobreviver exigia mais do que força. O crescimento não foi heróico, foi desconfortável. Leandro passou a observar mais e agir menos. Escutava conversas, analisava padrões, lia sinais que antes ignorava. Começou a entender que o erro não havia sido invadir a agência. Havia sido subestimar um modelo diferente de poder. Do outro lado, a pressão não cessou, mas mudou de forma. Pequenos favores deixaram de ser concedidos. Acesso a certos mercados tornou-se mais caro. Não era bloqueio total, mas atrito constante. Um teste contínuo de resiliência. Denise, sem saber, fazia parte desse teste. Sua eficiência mantinha a engrenagem funcionando. Cada semana, sem incidentes, reforçava a mensagem: ordem gera estabilidade. Mauro, por sua vez, tornou-se mais cauteloso. Não porque tivesse medo, mas porque entendera o valor da previsibilidade. Não inovava, não arriscava, funcionava. Leandro percebeu algo importante nesse período. O crescimento que precisava não era territorial, era estratégico. Se quisesse continuar relevante, teria que operar em outro ritmo, outra lógica. A superação não veio de um ato grandioso, mas da aceitação de limites. Ele deixou de tentar provar força onde não tinha vantagem. Em vez disso, fortaleceu o que ainda controlava. E pela primeira vez desde a invasão, o grupo voltou a respirar sem sentir o peso imediato da observação constante. Não estavam livres, mas estavam vivos. E isso, naquele contexto, já era uma forma de vitória. O equilíbrio precário durou mais do que Leandro esperava. Justamente por isso, ele desconfiava. Estabilidade excessiva, naquele mundo, quase sempre precedia ruptura. O silêncio não era sinal de paz, mas de cálculo. O alerta veio de forma indireta. Um carregamento pequeno, irrelevante em valor, foi interceptado em uma rodovia secundária. Nada ligava oficialmente ao grupo, mas o método era específico demais para ser coincidência. Alguém estava testando limites novamente. Elias analisou o caso em silêncio. Não é pressão, concluiu. É convite. O convite não era para negociar, mas para reagir, para cometer um erro visível, para confirmar que o ajuste de comportamento era apenas fachada. Leandro entendeu o jogo.
Se respondesse com força, perderia tudo o que havia reconstruído. Se não respondesse, demonstraria fraqueza interna. O clímax se aproximava, não como explosão imediata, mas como decisão irreversível. Ele reuniu o grupo mais restrito, não para planejar ataque, mas para alinhar postura. Nenhuma retaliação direta, nenhuma expansão, nenhuma demonstração pública. Eles querem ver se a gente volta a ser previsível, disse. A gente não vai. Enquanto isso, a engrenagem da Horizonte Sul recebeu um ajuste sutil. Uma nova rota foi ativada. Um nome diferente passou a aparecer nos relatórios. Algo mudou. Não era ameaça direta, mas sinalização. Leandro recebeu a informação por um canal improvável. Um contato antigo que não falava havia meses. Uma frase curta, quase casual. Melhor você ficar onde está. Aquilo confirmou tudo. O clímax não seria uma guerra aberta. Seria um confronto de vontades, invisível, onde o vencedor seria quem aceitasse perder menos. Jonas, inquieto, pediu para agir. Leandro recusou. Pela primeira vez, liderou contra o instinto do próprio grupo. A preparação não envolvia armas, mas disciplina. A tensão cresceu. Pequenos incidentes, rumores, movimentos de peças secundárias. Tudo indicava que a história caminhava para um ponto sem retorno. E quando o telefone de Leandro tocou novamente, numa madrugada silenciosa, ele já sabia que não era aviso, era decisão. A ligação não trouxe ameaças nem propostas. Trouxe coordenadas e um horário, um lugar neutro, distante de territórios sensíveis, onde nada oficialmente importante deveria acontecer. O tipo de ponto escolhido para conversas que não podem existir. Leandro não levou escolta, apenas Elias. Jonas ficou para trás, contrariando tudo o que sempre acreditara ser prudente. Aquela decisão, por si só, já era uma ruptura com o passado. O local era um galpão desativado, próximo a um entroncamento ferroviário. Estrutura antiga, grafites apagados, cheiro de ferrugem e poeira. Nenhum carro à vista, nenhuma vigilância ostensiva. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado era constante. Eles entraram. Do outro lado do galpão, um homem aguardava sentado sobre uma caixa de madeira. Não usava símbolos, nem demonstrava autoridade de forma explícita. Falava pouco, observava muito. Não se apresentou. Vocês entenderam a mensagem, disse sem levantar a voz. Isso já resolve metade do problema. Leandro não respondeu de imediato. Caminhou alguns passos à frente, parou a uma distância segura. Vocês montaram uma armadilha, disse, e esperavam que a gente sangrasse sozinho. Esperávamos que vocês escolhessem, respondeu o homem. Sangrar ou aprender. A revelação final veio sem teatralidade. A Horizonte Sul jamais fora apenas isca para o CV. Fora usada para mapear como cada facção reagia à descoberta de um território neutro. Quem atacava, quem negociava, quem recuava. Um experimento frio, prolongado, que vinha sendo conduzido em várias cidades médias do país. Vocês foram os únicos que pararam, disse o homem. Tarde, mas pararam. O clímax não era um confronto armado, era um julgamento silencioso. Elias percebeu antes de Leandro. Isso não é sobre a agência, disse. É sobre reorganização. O homem assentiu. Conflito aberto atrai atenção. Atenção gera interferência. Interferência quebra fluxo. A gente não trabalha com quebra de fluxo. Leandro entendeu finalmente o verdadeiro tabuleiro. Não se tratava de domínio territorial ou reputação. Tratava-se de estabilidade operacional. Quem ameaçava isso virava problema. Quem aprendia era absorvido ou neutralizado de forma indireta. E o que vocês querem agora? Perguntou. O homem se levantou. Nada além do que já está acontecendo. Vocês ficam onde estão, do jeito que estão, sem avançar, sem interferir. Em troca, a pressão diminui, não some, diminui. Não era acordo,
Era a imposição racional. O momento de transformação de Leandro veio ali. Ele poderia recusar, poderia reagir, poderia sair dali e tentar recuperar controle pela força. Mas entendeu que isso apenas confirmaria o erro original. Se eu aceitar, disse, viro exemplo. Já virou? Respondeu o homem. A diferença é se vira exemplo de aprendizado ou de eliminação. O silêncio que se seguiu foi pesado, definitivo. Leandro estendeu a mão, não como submissão, mas como reconhecimento de realidade. O homem apertou. O gesto foi rápido, quase burocrático. A agência continua funcionando, disse o homem, já se afastando. E vocês continuam existindo. É o máximo que esse jogo oferece. Quando saíram do galpão, não havia sensação de vitória. Havia alívio contido e perda clara. O clímax não explodira. Havia se fechado como uma porta pesada. E naquele instante, Leandro deixou de ser o homem que buscava expandir. Tornou-se o homem que sabia exatamente onde não pisar. O retorno não foi celebrado. Não houve reunião ampliada, nem discurso de reafirmação. Leandro voltou ao seu território como alguém que carrega uma informação que não pode ser compartilhada por inteiro. Disse o suficiente para manter o grupo coeso, mas guardou o essencial para si. A pressão realmente diminuiu. Não desapareceu, como havia sido dito, mas perdeu o caráter de teste constante. As interrupções cessaram. Os pequenos atritos deixaram de se acumular. A engrenagem invisível voltou a girar em outro ritmo. Elias consolidou os novos protocolos. O grupo passou a operar de forma mais fechada, menos ambiciosa. O crescimento deixou de ser meta. A permanência passou a ser estratégia. Quem não se adaptou, saiu. Sem violência, sem drama, apenas não cabia mais. Jonas pediu para se afastar por um tempo. Não foi punição. Foi reconhecimento de limite. Ele não era menos capaz. Apenas fora moldado para outro tipo de jogo. Leandro permitiu. Pela primeira vez, não confundiu controle com liderança. A Horizonte Sul Turismo continuou funcionando como sempre. Denise manteve sua rotina previsível. Mauro seguiu cuidando dos sistemas. Nenhum deles jamais saberia exatamente o impacto da agência no equilíbrio maior. Não precisavam saber. A eficiência estava justamente na ignorância parcial. Meses depois, outra facção tentou algo parecido em outra cidade. O resultado foi diferente. Mais rápido, mais silencioso. A mensagem se espalhou sem ser anunciada. Leandro observou a distância. Não sentiu satisfação nem medo. Apenas confirmação. O sistema não precisava de guerra para se impor. Precisava apenas de exemplos. As consequências finais não foram espetaculares, foram duradouras. O Comando Vermelho manteve território, mas perdeu mobilidade. O PCC manteve mobilidade, mas evitou exposição. O equilíbrio se ajustou. E a cidade seguiu sem saber que, por algumas horas, estivera no centro de uma disputa que nunca apareceria nos jornais. Anos depois, a agência ainda estaria ali. Fachada repintada, computador novo, os mesmos pacotes genéricos colados no vidro. Pessoas entrariam e sairiam sem imaginar que aquele espaço discreto já havia sido ponto de inflexão de uma engrenagem maior. Leandro raramente pensaria naquele dia. Não como arrependimento, mas como referência. Um limite aprendido da forma mais silenciosa possível. No submundo, histórias assim não viram lenda, viram regra não escrita. E quem ignora regras que não estão no papel costuma desaparecer sem deixar explicação. Histórias como esta não costumam ser contadas nos detalhes. Elas acontecem nos bastidores, longe das manchetes, moldando decisões que nunca chegam ao público. O que você acabou de ler é um retrato de como o poder real raramente se impõe com barulho. Ele age no silêncio, na rotina, nos pequenos ajustes que passam despercebidos.
Se essa narrativa fez você refletir sobre o que existe por trás das fachadas comuns do dia a dia, compartilhe sua interpretação. O que mais chamou sua atenção? A ausência de violência, o jogo estratégico ou a forma como o controle se estabelece sem confronto direto? Deixe seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe a história e ajude a ampliar o debate sobre os conflitos invisíveis que moldam o mundo real.